Eu sou o Rafael Ferrarese, o Mão de Urso. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre dioneias. Você já deve ter visto aqui no nosso canal algum vídeo falando a respeito dessas plantas. Então você já sabe de onde essas plantas vieram, mas isso não te interessa. O que você quer saber, na verdade, é como eu faço para fazer a minha planta não morrer, Rafael? Então, antes de mais nada, eu quero convidar você para deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho. Ah, não esquece também de se inscrever. Essa é a parte mais importante. E não esquece de deixar o seu comentário se você gostou ou não. Bora lá? Todo mundo viu que eu comprei recentemente dioneias muscipula. Teve até uma votação lá no canal do Instagram. Como assim você não conhece o meu Instagram ainda? A gente posta foto, a gente tem stories, a gente faz lives, a gente tira dúvida. Eu comprei uma dioneia pequena da mesma forma que a maioria dos cultivadores fazem. E o que eu vou ensinar para você hoje tanto serve se você comprar uma dioneia em serrapilheira, que é um tipo de substrato que vem comumente em plantas que você compra em floriculturas por aí ou em feiras, como para plantas que já vem plantada em musgo, em turfa, em esfagno, plantas que vêm de outro cultivo, plantas que vêm de cultivos internacionais. Então, esses cuidados que eu vou passar para você hoje podem ser aplicados a qualquer tipo de planta e que você vai poder utilizar comumente. Para provar isso, eu comprei estas dioneias aqui. Essas queridíssimas pequeninitas aqui não foram escolhidas desse tamanho à toa. Eu as comprei desse tamanho para provar para você e para que a gente consiga fazer um antes e depois de quando elas chegaram. E ao longo do tempo, nessa série de vídeos, você vai acompanhar qual é a evolução da nossa dioneia, inclusive se ela morrer. Então, sem enrolação, vamos lá, eu vou ensinar vocês. Acompanhe aí. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é de uma tesoura, um recipiente. Você vai precisar também de água, musgo sphagnum desidratado, perlita, um copo para a gente poder medir, um vasinho quadrado, pode ser o vaso que você quiser, um vaso redondo, e eu já vou explicar para você o porquê. Essa tarjinha aqui, você pode utilizar qualquer coisa que seja de plástico, que você consiga riscar aqui em cima sem problema algum. Essa plaquinha vai servir de identificação. Você pode comprar as plaquinhas já prontas, que são muito mais fáceis de rabiscar, ou até mesmo utilizar a caixa de leite, qualquer outra coisa, desde que você sinalize qual é a planta que você está trabalhando. É claro que você vai precisar da estrela, que é a sua dioneia. Então vamos lá? Primeiro nós vamos preparar o nosso substrato. Vamos começar trabalhando o musgo sphagnum. Lembra que eu falei para vocês para não se preocuparem com o tamanho do vaso que vocês vão utilizar? Bom, isso é quase verdade. Você deve utilizar um vaso de acordo com o tamanho da sua planta. Como a nossa dioneia muscipula, ela já está num tamanho razoavelmente bom, nós podemos utilizar esse mesmo vaso até que a planta cresça ainda mais, ou numa boa perspectiva de que ela ainda vai crescer muito mais, nós já podemos mudar ela para um vaso um pouco maior. Se o vaso for muito alto, você também terá que compensar na altura da água. E como nós fazemos para medir? Qual é a medida certa de musgo que nós vamos utilizar aqui? Você já deve ter visto em alguns lugares por aí, nas receitas de substrato, as pessoas falando 50% de musgo, 50% de perlita, 50% de areia. Ou até mesmo 50% de musgo, 25% de areia, 25% de perlita. Quando eles falam isso, eles estão se referindo à altura do vaso. Então, quando eu falo 50% de musgo, é metade do vaso de musgo e o resto de perlita, tá? Ou, neste caso, eu posso fazer a medida 50% de musgo, 25% de areia e 25% de perlita. Não precisa ser
Exatamente, mas é apenas para você ter uma noção. Nós vamos pegar aqui o musgo sphagnum e vamos colocar ele dentro do nosso vaso, apenas para que você consiga entender qual é a medida de musgo sphagnum que nós vamos utilizar. Você aperta bastante ele dentro do seu vaso e você vai reparar de que o nosso musgo preencheu metade do vaso, ou seja, 50%. A mesma coisa pode ser feito com uma perlita. Aqui nós estamos utilizando uma medida de copo americano, o que daria 150 ml, tá? Mas você pode utilizar o próprio vaso para fazer a medida de 50%. Chegou a hora de nós trabalharmos, e essa é a parte mais gostosa de se cultivar plantas carnívoras, é cuidar das suas plantas. Você vai picar o seu musgo sphagnum. Você pode fazer isso com a mão mesmo, tá? Simplesmente assim, e ir cortando, ou em um recipiente separado, ir cortando com uma tesoura. Depois de picado, você vai reparar que ele fica muito mais solto do que quando ele vem dentro do pacote. Por que que nós picamos o musgo sphagnum? Isso permite que o substrato fique muito mais solto e evita a compactação. A compactação do substrato é uma das principais causas das mortes de plantas por aí. Então o substrato cortado desse jeito evita a compactação e faz com que as raízes se desloquem muito mais fácil, fazendo com que a sua planta cresça muito mais rápido. Você deve ter reparado que esse musgo sphagnum veio muito mais limpo e quase não tem folhas e nem dejetos como ficou aqui. Isso é porque esse musgo sphagnum foi adquirido em uma das lojas que faz a seleção direta desse musgo exclusivamente para plantas carnívoras, que é o plantascarnivorasbrasil.com.br, onde você vai encontrar não apenas esse musgo, mas também a nossa perlita. Lembrando que o musgo sphagnum, quanto mais limpo e livre de folhas, melhor. Por quê? A nossa intenção é que ele não tenha matéria orgânica suficiente para fazer com que o substrato acumule fungos e até mesmo alguns outros tipos de parasitas que queiram decompor aí a matéria. Agora que nós já picamos o nosso musgo, nós vamos adicionar os 50% de perlita. E com ele seco, mesmo assim, nós vamos misturar aos poucos. Agora nós vamos hidratar esse musgo. Então nós vamos colocar a água. O substrato vai ficar aqui reservado por aproximadamente 15 minutos. Essa parte é muito importante e ela não tem muito segredo. A única coisa que você vai precisar é de um pano para não fazer bagunça, tá bom? E agora nós vamos trabalhar a nossa dioneia, tá? Então por que nós fazemos a troca de substrato independente do cultivo onde a planta veio? É muito importante você não trazer para dentro do seu cultivo pragas e outros tipos de parasitas que podem estar alojados dentro do substrato que veio de outros cultivadores. Muitas das vezes, alguns tipos de parasitas não se desenvolvem no cultivo da outra pessoa, mas vão se desenvolver no seu cultivo. Por quê? No seu cultivo, ela vai encontrar condições muito mais adequadas e você pode ter um problema com pragas. Então, nesse caso, eu recomendo que seja feito a troca de substrato sempre que você receber uma planta nova e que seja utilizado o seu próprio substrato, até mesmo para que a sua planta tenha um substrato novo e adequado de acordo com o seu cultivo. Para remover a planta daqui de dentro, você pode utilizar até mesmo a própria tesoura, não tem problema. As raízes da Dioneia muscipula não são tão fundas para plantas desse tamanho, tá?
Tome muito cuidado para você não acabar fazendo o que eu fiz agora, fazendo com que a sua planta vire de cabeça para baixo e amasse as raízes. Essa Dioneia muscipula veio de um cultivador que eu conheço e confio. Por isso, não seria necessário eu fazer a troca do substrato, uma vez que eu sei a procedência da minha planta. Porém, como o intuito aqui é ensinar vocês qual é o procedimento certo quando a gente recebe uma planta, eu vou fazer essa troca de substrato para que nós venhamos aprender desde o zero, tá bom? Com muito cuidado, você vai removendo o substrato antigo. E aos poucos você vai revelando as raízes. Você vai notar que o rizoma deve aparecer aqui embaixo. De preferência, faça isso sentado, em um lugar onde você esteja confortável e apoiado. Tome muito cuidado para não acabar arrancando as raízes novas da sua Dioneia. Você vai reparar que por mais que você tente remover todo o substrato, você não vai conseguir. Os substratos podem acabar sendo um tanto pegajosos. Então o que nós vamos fazer agora é lavar as raízes da nossa planta. Você pode fazer isso em água corrente ou simplesmente pegar um recipiente com água, sem problema algum, colocar a sua planta aqui dentro e mexer um pouco, apenas para que o substrato antigo saia das raízes. E aqui temos o rizoma da nossa planta. Legal, né? Não tem problema se durante a lavagem você vier a acionar algumas armadilhas. Faz parte do procedimento, elas vão abrir novamente. O que nós vamos fazer aqui agora, cuidadosamente, é remover algumas armadilhas que estão escuras, deixando apenas aquelas que nos interessam, que são as verdinhas. Processo bem delicado, mas que vai garantir que a sua Dioneia viva por muito mais tempo. Esse procedimento também é indicado sempre que você precisar fazer a troca do substrato a cada 2 anos. Eu costumo fazer a troca anual das minhas plantas. Então esse procedimento eu acabo fazendo uma vez por ano. Após remover toda a terra, todo o substrato antigo, remover toda a matéria orgânica e toda a parte da nossa planta que estava morta, agora nós vamos replantá-la no substrato novo. Vamos lá? Lá. Você vai reparar que muito provavelmente o substrato vai parecer muito maior do que o nosso vaso, mas não tem problema. Aperte bastante. Não tem problema se você apertar o substrato, porque o nosso musgo esfagno está cortado e com perlita, o que faz com que o substrato fique muito mais airado e não compacte as raízes, tá bom? Do Plantas Carnívoras Brasil, é muito comum que você encontre no meio do substrato esses pontinhos verdes aqui. Isso significa que esse musgo esfagno pode vir a brotar. Esse musguinho que você está vendo aqui, ó, meio verde, ele é o musgo vivo, tá bom? Então, apesar de nós termos aqui o musgo esfagno desidratado, nós muito provavelmente vamos ter musgo vivo nesse substrato, tá bom? Bom, após você apertar bem, você vai reparar que o substrato preencheu o vaso inteirinho. Não tem problema se sobrar perlita boiando aqui. Você não vai utilizar ela toda, mas você depois pode colocar ela por cima do vaso, sem problema nenhum, tá?
pesca bastante musgo que talvez possa ficar aqui dentro, ó, e preencha bastante o seu vaso. Sem medo de ser feliz, você pode apertar ele aqui. Bom, e agora esse procedimento ele é muito simples. Você vai com o dedo mesmo, ó, você vai fazer um furo aqui, pequeno mesmo, não precisa ser muito fundo, tá bom? E você vai colocar a sua dioneia aqui dentro. Olha só. Peraí. Tá? Você vai colocar a sua dioneia aqui dentro. E agora, esse é o processo mais chatinho que tem. Você pode utilizar a ponta da tesoura, que vai ser muito útil aqui nesse caso. Você pode utilizar uma colher, você pode utilizar uma pinça. É muito simples. O que você vai fazer é um trabalho bem delicado de apertar o musgo ao redor das raízes e do rizoma. Aos poucos, você colocou a planta lá no buraco e agora você deve ir apertando o rizoma e o musgo bem delicadamente, para não correr o risco de você talvez quebrar as raízes, tá bom? Então, esse processo você faz com muita cautela. Posicione a sua dioneia de preferência no centro do vaso, para que ela cresça em formato de roseta, distribuindo assim muito mais fácil as demais multiplicações de rizoma, tá bom? Então, agora que você está plantando a sua dioneia, posicionou ela no centro do vaso, eu vou aos poucos apertando então com o próprio dedo até que a nossa planta esteja posicionada dentro do buraquinho. Beleza? Bom, eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Depois de posicionada no centro do nosso substrato e com ela já alocada de maneira correta, não tem problema se sobrarem algumas pontas, não tem problema se você acabar acionando algumas armadilhas durante este processo, tá bom? Agora uma parte muito importante para que você não venha se perder no meio do seu cultivo é identificar qual é a planta que você plantou aqui. Isso é muito comum quando você tem várias dioneias no seu cultivo. E vai acontecer, porque diversas variações e uma mais bonita do que a outra, o que vai levar você a querer novas plantas para a sua coleção. Um exemplo disso, Dioneia Clamping, Dioneia Alien e aquela Dioneia típica ali que eu não lembro do nome mais. Agora nós vamos utilizar a nossa tarja para poder identificar a nossa planta. Então, como nós vamos fazer isso, tá? Você vai escrever na sua tarja o nome da sua planta primeiramente. Eu poderia colocar Dioneia típica. E a data que você plantou essa planta aqui. Então, hoje é dia... Que dia que é hoje? 31 do 5. E você também pode colocar da onde essa planta veio. Se veio de outro país, se veio de outro cultivador. Eu vou colocar que essa planta veio do Plantas Carnívoras Brasil. É uma dioneia típica que foi plantada no dia 31 do 5 do Plantas Carnívoras Brasil. E nós vamos colocar a nossa etiqueta no cantinho do vaso. Depois que eu coloquei ela no substrato certo, no vaso certo. Quais são as condições de clima, quais são as condições de tempo, quais são as condições de irrigação que eu devo manter essa nossa dioneia aqui. E agora eu vou explicar para vocês. Para manter a sua dioneia muscipula sempre bem,
você pode fazer o seguinte: utilizar um recipiente com água de maneira que o seu vaso tenha furos na parte de baixo. Tome cuidado, porque alguns destes vasos, o furo acaba ficando mais para cima e dependendo da altura da água, a água pode não penetrar no seu vaso, não fazer com que o substrato aqui embaixo esteja molhado. O que acontece é que a irrigação dessas plantas vai acontecer pelo que nós chamamos de capilaridade. Ou seja, o substrato aqui de baixo vai ter contato com a água, vai ficar molhado e vai acabar umedecendo as demais partes do nosso substrato, tá bom? Eu recomendo, sempre que você tiver a sua planta carnívora, nas condições em que eu vou te falar depois de sol e de clima, tá bom? Que você mantenha a sua planta com um dedo de água do seu vaso. Então nós vamos colocar ela aqui. Lembrando, olha a altura desses demais vasos. Eles são muito menores do que o vaso maior. Se eu acabar enchendo esse vaso aqui, se eu acabar enchendo esse recipiente aqui até a altura de um dedo desse vaso aqui, muito provavelmente eu vou ter 1/3 desse outro vaso aqui. O que não é problema, uma vez que a nossa Dionéia também gosta de água. Mas de preferência, seria necessário que fosse ainda menor a quantidade de água, tá bom? Mas nesse caso aqui não tem problema. Eu vou manter no mesmo vaso, no mesmo pratinho. Esse daqui é um pratinho com água de qualquer vaso de planta, não tem problema. Você vai colocar ela dentro de um recipiente com água, com um dedo de água aqui, tá bom? Vou completar até a altura que eu falei de água do nosso vaso, tá bom? Eu vou remover aqui para você ver que a água chegou realmente na altura que eu falei, até um pouco mais. Olha só, um dedo de água. O que vai possibilitar a capilaridade, a irrigação por capilaridade. Nós sabemos da situação do nosso país em relação à dengue. E prato com água sem os devidos cuidados, pode acontecer de você atrair o mosquito Aedes aegypti. E como eu faço para que o mosquito do demônio não venha atacar o meu cultivo? Você pode utilizar um inseticida à base de água, tá? Esse que geralmente vem uma gotinha aqui embaixo, ó, à base de água. Como que vai funcionar? Você simplesmente pode pegar aqui o seu recipiente, o seu inseticida e dar uma borrifada diretamente na água. Isso não isenta você de lavar esse recipiente pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Então o que vai fazer? Você vai remover todas as plantas aqui de cima, vai lavar esse recipiente a cada 3 dias e sempre que você trocar a água, você pode adicionar o SBP para evitar que o mosquito tenha contato com a água. Pode ficar tranquilo, não tem problema, não vai agredir as suas plantas e é excelente no tratamento até mesmo de pulgões. Mas agora é a parte mais importante disso tudo. Porque dependendo de onde você manter essa planta, pode vir a ter grande sucesso ou simplesmente ser exatamente o contrário e virar um fracasso. Dionéia muscipula até tolera o frio e a falta de sol, mas essas plantas se desenvolvem muito melhor no calor e com sol diretamente em cima delas. E por se tratar de uma planta, quanto menos você mexer nela, melhor vai ser para a sua planta. Então eu recomendo você escolher uma janela que bata muito sol, um terraço ou até mesmo um lugar que tome de preferência entre 5 horas a 8 horas de sol tranquilamente. Não fique mexendo na sua planta, levando ela de uma janela para outra, colocando ela no fundo, colocando ela na frente, colocando ela em cima, colocando ela embaixo, colocando ela do lado, levando Dionéia muscipula para passear. Então agora que você escolheu um lugar onde ela vai tomar sol o bastante
principalmente o sol na parte da manhã, que é o sol mais importante nesse caso aqui. Deixe a sua planta lá e ela vai ser muito feliz assim. Lembrando que se você comprou a sua dioneia entre os meses de fevereiro até julho, como aqui no nosso país, em alguns lugares, a temperatura cai gradativamente e consideravelmente, às vezes até bem baixo, essas camaradinhas aqui escolhem dormir nessa época e elas evitam crescer. Isso acontece porque essa planta está guardando energias para quando chegar a primavera ela vir com tudo. Na primavera, meu amigo, se prepare porque a sua planta vai dar um verdadeiro show. Quando chega em agosto, mais ou menos, essas plantas começam a acordar. Isso acontece porque elas sentem a menor variação de temperatura, isso mesmo. Conforme a temperatura vai aumentando, a sua planta vai acordando. Se você seguir tudo o que eu te disse, relacionado ao sol, relacionado à rega, ao substrato e ao fato principal de não ficar mexendo na sua planta, afinal ela não é um Pokémon, vai ter muito sucesso no seu cultivo. Bom, mas e agora, galera, no que se resume tudo isso que eu ensinei vocês aqui? Com o passar da nossa série, com o passar dos capítulos e episódios, vocês vão acompanhando em todos os vídeos como está a nossa dioneia. Então eu sempre vou mostrar para vocês como a nossa dioneia está e como ela está evoluindo com relação à temperatura, ao substrato, se ela deu novas armadilhas ou se ela não deu novas armadilhas. Então eu vou sempre mostrando para vocês como está a nossa dioneia. Ou se você quiser acompanhar ainda mais na íntegra como que está essa planta, como que ela vem se desenvolvendo, e não só ela, as irmãs dela também, né? As demais plantas do nosso cultivo, essas outras dioneias de raça aqui também, fique ligado lá no Instagram, no @universo das carnívoras. Isso mesmo, se você não me segue, é muito fácil. Você vai lá no Instagram e vai digitar @universo das carnívoras, vai me seguir e sempre que você quiser, tem alguns stories que você pode acompanhar. Eu também vou deixar salvo lá uma coluna Nossa Dioneia e ali você vai acompanhar todos os stories relacionados a essa planta daqui, vendo como que ela está se desenvolvendo. Você também vai poder ver fotos, vai poder dar a sua opinião e, é claro, dar o seu palpite. Agora que você aprendeu quase tudo a respeito dessa planta, se você quiser adquirir uma planta dessa e fazer parte do nosso projeto junto com a gente, é muito fácil. Você vai acessar plantascarnivorasbrasil.com.br e vai escolher uma dioneia muscípula típica. Você vai fazer o seu pedido, vai fazer o seu cadastro e a sua planta vai chegar na sua casa. Olha só que legal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou mais alguma outra dúvida com relação à sua dioneia muscípula, comenta aqui embaixo que eu ajudo você, beleza? Bom, galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau!